O Lar Adventista, capítulo 13. Educação doméstica. Essencial o preparo para o casamento. Sob nenhum pretexto deve o compromisso matrimonial ser assumido antes que os candidatos tenham conhecimento dos deveres da vida doméstica prática. A esposa deve ter cultura mental e boas maneiras que a qualifiquem para educar corretamente os filhos que lhe forem dados. Muitas senhoras consideradas bem educadas, diplomadas com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e, por isso mesmo, essencial à sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho do lar. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados e, se necessário, ministrar com as próprias mãos as necessidades do lar. É seu direito compreender o mecanismo do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e o vestuário, trabalho e recreação, e outros pormenores sem conta que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. É seu direito obter tal conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades que possa cuidar dos filhos quando enfermos, em vez de deixar seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiras e médicos estranhos. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é uma característica essencial do verdadeiro homem ou mulher é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é um pecado e a ignorância de deveres comuns o resultado de estultícia que no decurso da vida dará ampla ocasião para amargo arrependimento. As jovens entendem ser coisa servil cozinhar e fazer outros serviços domésticos, e por isso muitas jovens que se casam e têm cuidado de família pouca ideia possuem dos deveres que pesam sobre a esposa e mãe. Devia ser uma lei que os jovens não se casassem enquanto não soubessem como cuidar dos filhos que vierem a formar sua família. Deviam saber como cuidar desta casa que Deus lhes deu. A menos que aprendam com respeito às leis que Deus estabeleceu em seu organismo, não podem compreender seus deveres para com Deus ou para consigo mesmos. A educação doméstica no currículo colegial. A educação que rapazes e moças que frequentam nossos colégios deviam receber na vida doméstica é digna de especial atenção. É de grande importância na obra da edificação do caráter que os estudantes que frequentam nossos colégios sejam ensinados a assumir a obra que lhes é indicada, submetendo toda a inclinação para a indolência. Necessitam familiarizar-se com os deveres da vida diária. Devem ser ensinados a executar os deveres domésticos bem e cabalmente, com o mínimo de barulho e confusão possíveis. Tudo deve ser feito decentemente e com ordem. A cozinha e todas as demais partes do edifício devem ser conservadas atrativas e limpas. Os livros devem ser postos de lado até o seu devido tempo, e nenhum estudo mais que o que se pode atender sem prejuízo dos deveres domésticos devia ser tomado. O estudo de livros não deve absorver a mente ao ponto de negligenciar os deveres de que depende o conforto da família. No cumprimento desses deveres, o descuido, a negligência e hábitos desordenados devem ser vencidos, pois a menos que sejam corrigidos, tais hábitos serão levados a cada aspecto da vida, e esta será lesada em sua utilidade. Indispensável a noção de obrigações domésticas. Muitos ramos de estudo que consomem o tempo do estudante não são essenciais à utilidade ou felicidade. Entretanto, é essencial a todo jovem familiarizar-se completamente com os deveres de cada dia. Sendo necessário, uma jovem pode dispensar os conhecimentos de francês ou álgebra, ou mesmo piano, mas é indispensável que aprenda a preparar bom pão,
confeccionar vestidos graciosamente adaptados e executar com eficiência os muitos deveres referentes ao lar. Nada é de maior importância para a saúde e felicidade da família toda do que a habilidade e inteligência por parte de quem cozinha. Pelo alimento mal preparado e insalubre, pode-se impedir o mesmo arruinar não somente a utilidade dos adultos, como também o desenvolvimento das crianças. Provendo, porém, alimento adaptado às necessidades do corpo e, ao mesmo tempo, apetitoso e saboroso, poderá fazer tanto no sentido bom quanto faria em direção errada, agindo contrariamente. Assim, de muitas maneiras, a felicidade da vida liga-se à felicidade para com os deveres comuns. Atenção aos princípios de higiene. Os princípios de higiene no que se aplicam ao regime alimentar, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes devem receber muito mais atenção do que ordinariamente se lhes dá. No estudo da higiene, o professor ardoroso aproveitará todas as oportunidades para mostrar a necessidade de perfeito asseio, tanto nos hábitos pessoais como no ambiente. Ensinai aos alunos que um quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos saudáveis farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração de todo visitante sensato do que o faria qualquer porção de mobília dispendiosa na sala de visitas. Que mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes, é uma lição não menos necessitada hoje do que quando foi dada pelo Divino Mestre há 1900 anos. Jovem aconselhada a adquirir hábitos de trabalho. Tendes peculiaridades de caráter que necessitam ser severamente disciplinadas e decididamente controladas antes que possas com segurança casar-te. Portanto, o casamento deve sair de tua cogitação até que tenhas vencido os defeitos de teu caráter, pois não serás uma esposa feliz. Em tua educação tens negligenciado o regular trabalho doméstico. Não tens julgado necessário adquirir hábitos de executar tarefas domésticas. Habituando-se a encontrar prazer em um trabalho útil, tal hábito jamais se perderá. Estarás então em condições de seres levada a qualquer situação na vida e apta para a posição. Aprenderás a amar a diligência. Se encontrares prazer no trabalho útil, teu espírito se ocupará com tua atividade e não encontrarás tempo para acariciar sonhos fantasiosos. O conhecimento de trabalho proveitoso propiciará a teu espírito insatisfeito e inquieto energia mental, eficiência e uma dignidade modesta e apropriada que imporá respeito. O valor da educação prática para moças. Muitos que consideram necessário seja seu filho habilitado a ganhar a própria manutenção futura, parecem considerar inteiramente facultativo a sua filha estar ou não preparada para ser independente e manter-se a si mesma. Em geral, ela aprende pouco na escola que lhe poderia prover ensinamento prático quanto a ganhar o seu pão de cada dia, e não recebendo qualquer instrução no lar, no que respeita aos mistérios da cozinha e da vida doméstica, ela cresce inteiramente inabilitada, constituindo um fardo para os pais. Uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar de outros. Jamais será ela um traste na família ou na sociedade. Quando a sorte mudar, haverá para ela um lugar onde ela possa ganhar a vida honestamente e assistir os que dela dependem. A mulher deve ser instruída em alguns mistérios que lhe permitam ganhar a subsistência se necessário. Sobrelevando outras honrosas ocupações, toda jovem devia aprender atividades domésticas, seja cozinhar, arrumar ou costurar. Deve ela conhecer tudo quanto seja mister para uma dona de casa, seja sua família rica ou pobre. Então, se sobrevier à adversidade, ela está preparada para qualquer emergência. Ela é, de certo modo, senhora das circunstâncias. O conhecimento de atividades domésticas é imprescindível para toda mulher. Há um sem número de famílias cuja felicidade foi posta a perder pela ineficiência da esposa e mãe.
Não é tão importante que nossas filhas aprendam pintura, bordado, música ou mesmo raiz cúbica ou figuras de retórica como é importante que aprendam a cortar, fazer e remendar suas próprias roupas ou a preparar o alimento de maneira saudável e apetitosa. Quando a menina está com 9 ou 10 anos, deve-se-lhe exigir que tome suas tarefas regulares nos deveres da casa, na medida de sua capacidade, e que seja responsabilizada pelo modo como desempenha sua tarefa. Sábio era aquele pai que, ao ser-lhe perguntado o que pensava fazer com suas filhas, respondeu: pretendo torná-las aprendizes de sua excelente mãe, e que aprendam a arte de aproveitar o tempo, e que sejam capacitadas para se tornarem esposas e mães, donas de casa e membros úteis da sociedade. Os esposos, em perspectiva, devem ser econômicos. Nos tempos primitivos, exigia o costume que o noivo, antes da confirmação do contrato de casamento, pagasse uma soma de dinheiro ou seu equivalente em outras propriedades, conforme as suas circunstâncias, ao pai da noiva. Isto era considerado como uma salvaguarda à relação matrimonial. Os pais não julgavam de bom aviso confiar a felicidade de suas filhas a homens que não haviam feito as devidas provisões para a manutenção de uma família. Se não possuíam tino econômico suficiente e energia para dirigir negócios e adquirir gado ou terras, receava-se que sua vida se mostrasse inútil. Mas tomava-se providência para provar aqueles que nada tinham para pagar por uma esposa. Permitia-se-lhes trabalhar para o pai, cuja filha amavam, sendo a duração do tempo determinado pelo valor do dote exigido. Quando o pretendente era fiel em seu trabalho e provava ser digno em outros sentidos, obtinha a filha como esposa e geralmente o dote que o pai recebera era dado a ela por ocasião do casamento. O antigo costume, se bem que algumas vezes se abusava do mesmo, assim como o fizera Labão, era fator de bons resultados. Quando se exigia do pretendente prestar serviços a fim de obter a sua noiva, evitava-se um casamento precipitado e havia a oportunidade de provar-se a profundidade de seu afeto, bem como a sua habilidade para prover as necessidades de uma família. Em nossos tempos, muitos males resultam de seguir uma conduta oposta. Homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. De muitos homens pode dizer-se: é bondoso, afável, generoso, bom cristão, mas não tem qualidades para gerir seus próprios negócios. Quanto se refere ao emprego de capital, é uma criança. Não foi ensinado pelos pais a compreender e praticar os princípios do sustento.